Oportunidade como essa passar, viu? Tem sido incrível, fantástico. Que Deus abençoe a vida de todos vocês nesse lugar. Mateus capítulo 18, eu vou falar sobre o poder do perdão. Quer ver outra coisa que a gente só aprende estudando? O Evangelho é o que Jesus ensinou e não o que Jesus fez. O que Jesus fez é resultado do Evangelho que Ele ensinou. Ele apareceu primeiro ensinando. Ele é chamado de mestre mais de 90 vezes. Ele não é chamado de profeta nem 20 vezes. Só que prestem atenção no que eu vou dizer. O que mais se prega na igreja é o que Jesus fez. Sim ou não? Sim. Sempre as mensagens são sobre os milagres. Meu Deus. Sabe por quê? Não estou dizendo que esteja errado. O que eu estou dizendo é que os milagres não são o Evangelho. O Evangelho é o que Jesus ensinou. São seus ensinamentos. Por isso ele diz: conhecereis a verdade vos libertar. João 8:32. Só que pregar o que Jesus ensinou não dá ibope. Não abre agenda, como o pastor está falando. Ensinar. Agora, prometer para você tudo que Jesus fez, quem não gosta? É ou não é, pastor Eliel? Não é verdade? Agora, ficar pregando sobre o que Jesus ensinou, que coisa chata. Porque, afinal de contas, o que Jesus ensinou confronta quem somos. O que Ele ensinou é exatamente o que Deus quer que você seja. É o que Deus quer que você faça. É o que Deus quer que você pratique. Então é mais fácil pregar aquilo que vai massagear seu ego e vai fazer você sair daqui esperançoso. Ele fez lá, vai fazer hoje na minha vida. Só que a questão é, tem muita coisa que Ele não vai poder fazer enquanto você não estiver do jeito que Ele quer. Então por isso a gente tem que pregar sobre o que Ele quer que a gente seja, que a gente faça, para a gente conseguir alcançar o que Ele tem para fazer na nossa vida. Beleza? Então vamos lá ao texto, por gentileza. Eu quero usar aí com vocês um texto muito, mas muito poderoso. Mateus capítulo 18. Se você achou, diga: eu achei. E eu quero que você preste, mas preste muita atenção na leitura que eu vou fazer de forma pausada, tá bom? De forma explicada sobre o credor incompassivo. Versículo 21 diz assim: então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quantas vezes? 70 vezes 7. Olhe para o lado e diga: 70 vezes 7. 70 vezes 7. Pergunte a ele: você ouviu? 70 vezes 7. Seguindo a leitura, aí ele propõe a parábola: porquanto o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com seus servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxe diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. Diga: 10 mil talentos. 10 mil talentos. Quanto que ele devia? 10 mil talentos.
Muito bem. Olhe agora o verso 26. O homem se curvou diante do seu senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Soltou ou mandou ele ir livre. Olha o que o texto segue dizendo. No entanto, quando o servo que foi perdoado saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Quanto? 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. Ele, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem, cuja dívida ele havia perdoado, e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida, porque você me implorou. Agora tu não devia ter misericórdia do teu companheiro, como eu tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem para a prisão para ser torturado, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celestial fará com vocês, se vocês se recusarem a perdoar de coração a seus irmãos. Assim também, meu Pai Celestial fará com vocês, se não perdoardes de coração aos seus irmãos. Pode tomar o assento, por favor. Quem está me ouvindo, diga aleluia. Aleluia. Vamos então entender por que Jesus está propondo essa parábola. Olhe para mim, empreste a sua atenção para a palavra de Deus. É importante que todos nós entendamos que perdoar vem do termo apieme do grego, que significa basicamente enviar para frente, significa mandar embora, significa despachar. É por isso que o texto diz que quando o servo perdoou, o mandou ir embora livre. Isso é perdoar. Perdoar é mandar ir embora. Perdoar é despachar. Perdoar é liberar livre. Isso é perdoar. E sempre que o termo aparece, se refere ao perdão de uma dívida. E quando essa dívida é perdoada, ela é automaticamente cancelada. E ao ser cancelada, não se tem mais histórico de dívida. Por isso, ao se perdoar, não se pode voltar a utilizar nenhum tipo de cobrança. Você quer saber se você perdoou de coração? Quando você tiver qualquer desavença, você nunca mais vai usar o erro anterior como arma para acusar. Por quê? Porque o perdão verdadeiro cancela a dívida. Então, quando você briga de novo, você não traz aquele erro e joga na cara. Deu para entender? Esse é o primeiro sinal de que o perdão foi verdadeiro. Qual? Você simplesmente cancela o que aconteceu. Você passa uma borracha. E quando tiver uma nova desavença com o marido, com a esposa, com alguém da igreja, você não vai atacar a pessoa se fortalecendo daquele erro anterior como uma arma para jogar na cara. Se você fizer isso, você não perdoou de coração, você perdoou de boca. Segunda prova de que você perdoou é
lembrar, mas aquela lembrança não gerar sentimentos ruins em você. Nós não temos um botão para deletar o que fizeram contra nós. Só que quando nós perdoamos de coração, quando é verdadeiro, Deus se encarrega de limpar a mágoa, tirar a mágoa, arrancar a dor. E mesmo que eu lembre, se eu liberei de coração, com sinceridade, quando eu lembrar daquilo que fizeram, eu vou lembrar como superação. Eu vou lembrar tipo assim: meu Deus do céu, como tu trabalhou na minha vida. Ah, Senhor, se fosse outra época, Jesus, eu nem sei como foi que eu consegui, mas eu lembro disso hoje e eu vejo que tu realmente transformou meu coração. Por quê? Porque o ser humano lembra do que fizeram, mas o sentimento é de quê? De gratidão a Deus, porque ele conseguiu perdoar, ele superou. Aquilo não gera mais raiva, não gera mais ódio, não gera mais rancor, desejo de desgraçado, ele vai ver, me pagar. Não gera mais esse tipo de sentimento. Então, essas são as duas maiores provas de que o perdão foi de coração. Aí eu te pergunto, quem é que quer ficar pregando os negócios desses? Não, vamos pregar que Deus vai dar vitória, né, pastor? Vai curar, vai virar tudo, bora. Só que isso não transforma. Eu te prometo que Deus vai virar tudo e você continua brigado mesmo depois da ceia. Eu prego dizendo que Deus vai virar tudo, vai abençoar, vai abrir porta, vai fazer um monte de coisa. Você sai daqui ainda com o coração comprometido, que não consegue nem dar a paz do Senhor na cantina. Como é que Deus vai fazer? Como é que Deus vai curar? Como é que Deus vai operar? Não vai, claro que não vai. E aí eu vou te mostrar que não vai. Você usou uma frase ali cantando, com todo respeito, que tem gente que eu tenho certeza que não recebeu muito bem não. Quando você disse assim, tem coisa que a gente acha que Deus vai começar no espiritual, mas não, Ele vai começar no natural, para depois o espiritual. Isso parece heresia, mas não é não. Não é não, porque se a casa não estiver arrumada, nem o espírito consegue descer para morar. Então o que é a casa? Não é espiritual, a casa é material, o corpo, a vida. Ele disse, se vier ao altar trazer a tua oferta, e ali no altar tu lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é você ter contra ele não, porque na nossa cabeça, a gente diz, eu não tenho nada contra ninguém, eu não estou nem aí, mas Jesus está dizendo, não é se você tiver alguma coisa contra ele, é se você souber que alguém não está muito bem com você, deixa a oferta no altar, não canta, não prega, não ora, não rege, não faz nada, porque altar e oferta é culto. Ele está dizendo, não entrega o culto. Por quê? Porque Deus não aceita culto de gente que sabe que tem alguma reconciliação para fazer. Ele diz, deixa a oferta no altar, vai lá, e acerta primeiro no natural, para depois mover no espiritual. Chama ele para um papo, chama ela para um papo, e diz, o que está vendo? Eu estou sentindo que você está estranho, eu estou sentindo que a irmã não é mais a mesma, eu estou sentindo que a gente está se chocando, e a gente quer ir para o mesmo céu. Eu vim aqui te pedir perdão se aconteceu, se eu te fiz alguma coisa. Isso é evangelho. Não quer falar? Também não fala. Sai, Satanás, desse corpo. Isso é coisa do diabo. Isso é coisa da antiga serpente. Você está entendendo? Que história é essa de não me preocupo, não quer falar comigo? Também não falo. Que história é essa? Somos igreja, somos um só
corpo. E quando um membro fere, todos sentem. Agora, se você não sente, lamento dizer, você já não faz parte do corpo. Não faz, porque para mim faz diferença, se o outro está magoado, está ferido, está triste. Agora, se para você não faz diferença, lamento te informar, talvez quem está triste está no corpo, e você que é indiferente, já não está há muito tempo. Porque é autossuficiente, consegue viver sozinho, consegue viver sem relacionamento. Ainda diz assim, a igreja sou eu, não dependo de ninguém. Igreja? Em que Bíblia que você é a igreja? Nem na minha e nem na sua você é a igreja. Não confunda corpo, templo do Espírito, com igreja. Você é o templo do Espírito, é a habitação do Espírito, mas a igreja não é você. Você não é a igreja. A Bíblia não diz em lugar nenhum que você é a igreja. Nós somos a igreja. A igreja não é um indivíduo. A igreja são todos reunidos. Ah, não entendi. Heresia. Heresia? Não, a Bíblia não diz que você é a igreja. A Bíblia diz que é membro. Então eu vou explicar. Esse membro forma o corpo. O corpo é a igreja. A igreja é o corpo formado por membros. Você não é o corpo. Você é um dos membros. Isso é igreja. Por isso a Bíblia diz que a igreja é um corpo, reunião de vários membros. A Bíblia diz que a igreja é o quê? Um edifício. Pedro diz isso, e nós somos as pedras vivas. Você não é o edifício sozinho. Nós, as pedras, formamos o edifício que é a igreja. A igreja é o coletivo e não o individual. Você não é igreja sozinho, você só é igreja colado em mim e eu colado em você, tendo Cristo como o cabeça da igreja. Então eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos um do outro, porque a igreja é coletivo e não individual. Aí é importante a gente entender que essa parábola traz para a gente algumas coisas poderosas. Presta atenção. Primeiro princípio da parábola: quem foi perdoado de uma dívida impagável, jamais pode negar perdão. Jamais. Pedro pergunta, porque Jesus tinha dito em outra ocasião, em Mateus: olha, se alguém vier e te pedir perdão 7 vezes no mesmo dia, perdoe. Aí eles disseram assim: ah, Senhor, aumenta a nossa fé. A gente não tem fé para fazer isso. No mesmo dia alguém vir pedir perdão 7 vezes, no mesmo dia? Aí depois Pedro, mais à frente, vai perguntar: então a gente deve perdoar só 7 vezes, né? Aí Jesus entendeu que ele queria limitar a quantidade de perdão. Aí Jesus disse: não, o limite não é 7. Aí ele diz: eu digo que vocês devem perdoar 70 vezes 7. Aí a galera vai fazer a multiplicação e vai ficar, né? Porque acha que ali é uma regra matemática. O que Jesus está dizendo com 70 vezes 7 não é regra matemática. Ele está dizendo: não pratique pouco, pratique muito. É isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é: não pratique dentro das suas condições, pratique dentro das condições que Deus vai dar a você para praticar. Porque 7 vezes ele já tinha dito: ah, a gente não consegue 7 vezes no mesmo dia para a mesma pessoa, aí é demais para a gente. Aí ele disse: pratiquem todas as vezes que forem necessárias. E aí, gente, só para vocês entenderem rapidinho,
Quantos talentos o homem devia? Gente esperta. Agora, vocês sabiam que um talento correspondia a 15 anos de trabalho? Você sabe quanto que ele devia? Um talento pesava, em média, 43,8 quilos de ouro ou de prata. Se você pega o preço do ouro e multiplica, você chega aproximadamente a uma dívida de 13 milhões e 700 mil reais. 13 milhões de reais era o que ele devia, se a gente atualizar os valores. É por isso que o texto diz: servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida, e tu saiu na praça e sacudiu o teu devedor, e ao invés de perdoá-lo como eu te perdoei, você mandou prendê-lo, seu malvado. Agora pasmem, sabe por quanto que ele mandou prender o cara? Por menos de 5 mil reais. Porque o homem devia a ele 100 denários. O denário era o trabalho de um dia. 100 denários. O homem devia para ele 100 dias de trabalho. Ele devia 15 anos de trabalho. Foi perdoado a ele 15 anos de trabalho? Foi? Sim ou não? Sim. Não, eu disse, um talento era 15 anos. Ele devia 10 mil talentos. 10 mil talentos, um talento, 15 anos de trabalho. Fique esperto, aleluia, na minha pegadinha. Brincadeiras à parte. Você sabe o que o texto está querendo dizer? Que a dívida dele ele não pagaria nem que ele vivesse 1000 anos. Sabe o que o texto está querendo dizer? Que a dívida desse homem era uma dívida impagável. Ele sai quando encontra alguém que devia a ele 100 dias de trabalho, o equivalente a menos de 5 mil de reais. Se pegarmos o dia de trabalho hoje do Brasil, ele sacode o homem, manda prender, ele não perdoa. Dá ou não dá vontade de olhar esse desgraçado, miserento? Sim ou não? Só que ele é você. Ele sou eu, pastor. Ele somos nós. Deu para entender? Porque o Deus Todo-Poderoso, glorioso, quando você chorou e disse: perdoa a minha bebedice, perdoa o tráfico, perdoa, Senhor, as minhas mazelas, perdoa, Senhor, tudo que eu fiz. Ele disse: vai e não peques mais, vai em paz, vai livre. Ele te liberou, ele te liberou. Aí alguém na igreja fala mal de você, você vira o demônio. Você chama o Satanás para dentro de você, e você quer tirar desaforo, você quer resolver, você, com sangue nos olhos, esse homem é você. Esse homem é você, que não perdoa as mínimas coisas que são feitas contra você, e você quer ver a pessoa punida. Não, prende, está devendo, prende, está devendo, pisa, está devendo, mata, está devendo, exclui. Mas você não lembra do quanto você foi perdoado. Você não lembra do tamanho que era a sua dívida. O que Jesus está dizendo é: quem foi perdoado de uma dívida que jamais poderia pagar, não pode bater no peito e se sentir no direito de cobrar de ninguém. Ele está dizendo: quem foi perdoado primeiro não pode negar perdão depois. Isso é saúde para a igreja. Para você parar de achar que você pode viver sozinho, isolado, dentro da igreja. Igreja é relacionamento, igreja é conexão. Igreja é olho no olho. Igreja é coração com coração.
que haja entre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Igreja é sentimento entre nós, sentimento de pureza, de amor, de bondade, de misericórdia, de companheirismo, de fraternidade. Isso é igreja. Estão transformando a igreja em uma plataforma de talentos, onde as pessoas entram porque quer cantar, quer pregar, e não estão nem aí, glória, como se relacionam. Deus está dizendo, a igreja não é uma instituição para você desempenhar um trabalho. A igreja é a minha família, onde eu sou pai, vocês são irmãos. E como família, toda família tem problema, mas em toda família tem regra. E quem dita a regra? O pai. Em toda casa tem lei, e quem dita a lei? O pai. E tem hora que os irmãos se pegam. É uma desgraça. É ou não é? É normal de uma família, não é, pastor Santos? Um irmão pegar o outro e puxar o cabelo, é ou não é? A bicuda no outro, e a gente que é pai diz, e a gente separa a briga, bota um no canto, outro no outro. Eu tenho lá um com 10 e a outra com 2,5. A outra com 2,5 parece que já está vivendo há 2 milênios. Mas é mulher, irmão, mulher, é mulher. A mente já lá na frente. E eu olho e digo, na minha ausência é o homem de casa, rapaz. Papai, você tem que controlar ela, rapaz. Você não precisa bater e espancar, mas fala grosso, rapaz. Sua irmã vai deixar ela mandar em você? Mas manda mesmo assim. Só misericórdia. Não, é uma persuasão que vem desde Eva, desde o Éden. Já nasce com a criança. Aí ela quer, e daqui a pouco ele, quando fala mais forte, ela pede colo. Aí ele pega no colo, quando bota no chão, ela volta a fazer tudo de novo. Só queria amaciar ele para ele não brigar. Toda família tem conflito, mas o que se faz? Senta e resolve. Não leva para o coração, porque não dá para viver debaixo de um mesmo teto com ódio, com raiva, com rancor. Não dá para viver como igreja alimentando sentimentos de raiva. Quer ver? Eu como pastor incentivo a igreja. Vocês não são homem, vocês não são mulher, vocês não honram as calças que vocês vestem, então nem tudo tem que vir para o meu gabinete, não. Tem coisa que vocês têm que sentar junto e conversar. Se não der para resolver, que me procura. Aí eu cito a Bíblia. Jesus disse, se teu irmão pecar contra ti, vai até a ele. Mas ninguém vai. Ninguém vai até ele. Vai até ao outro. E diz, você não sabe o que fulano fez. Ou desgraça no sentido de não ter graça. Não é para ir em quem não tem nada a ver. Porque isso é fofoca. Isso é motim. Isso é partidarismo. Você quer contaminar outra pessoa, levando a ela uma imagem de alguém que fez algo contra você. Aí o que acontece? A outra pessoa começa a criar resistência também, porque tem uma certa amizade, falou da minha amiga, daqui a pouco tem um grupo de um lado, um grupo do outro. Não é para você falar para a amiga. Jesus disse, ele pecou contra você? Vá até a ele, olhe no olho dele e diga, não gostei. Precisamos conversar. Conversar não mata ninguém. Não vai puxar uma arma e te dar um tiro na cabeça. Não foi ele que pecou? Repreenda-o em amor. É isso que Jesus manda. Aí Jesus disse, se ele se arrepender, ganhasse o teu irmão. Aleluia, glória a Deus. Satanás saindo envergonhado. Agora, se não der ouvido e fizer de novo, pastor, me ajuda? O senhor pode ir comigo ali, que eu tenho
tem uma tarefa bíblica. Testemunha. Jesus disse: leve 2 testemunhas e fale na presença das 2 testemunhas. Já falei com você uma vez e você repetiu. Não é isso que a Bíblia diz? Eu quero viver em paz com você, mas se você continuar me tratando desse jeito, me tratando mal, sendo ignorante comigo, ou falando de mim para alguém, eu vou ter que levar a questão ao pastor da igreja. Testemunhas ouviram. Obrigado, pastor. Aí a Bíblia diz: se você vê que ele se arrependeu, ganhou o teu irmão. Mas aí, fez de novo. Aí Jesus disse o quê? Que tem que levar para a autoridade. Aí sim, gabinete. Mas tem hora que eu me sinto babá e não pastor. Tem hora que eu digo: não é possível. Um negócio desse que podia sentar, conversar, resolver. Tudo é o pastor. E o pastor está com alguém entubado, querendo ressuscitar. Aí vem alguém dizer: fulano não me deu a paz do Senhor. Jesus está dizendo: tem coisa que vocês podem resolver. Tem coisas que vocês podem sentar e conversar e se perdoar. Aí sabe o que o texto vai dizer? O texto vai dizer que deve levar a autoridade se a pessoa não se converter do seu erro. E se mesmo assim essa pessoa não aceitar a decisão da autoridade, deve ser considerada como ímpio. Ímpio, gentil, ímpio. E deve ser considerada como cobrador de impostos, traidor da comunidade, da igreja. E a ordem é para excluir e mandar embora. Deu para entender? Então a Bíblia deixa claro para nós que nós devemos resolver a demanda. Porque se não resolver, guarda o que eu vou te dizer, você não estará fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus sempre é o perdão. E eu vou dizer algo aqui: quando eu sentir, eu peço perdão. Está escrito na tua Bíblia? Quando sentir, peça perdão. Se não estiver mais triste, peça perdão. Perdoe quando você não tiver mais nenhuma raiva. Qual é esse versículo? Onde é que está? Em nenhum lugar. Porque perdão não é baseado no que se sente, mas é baseado no que se sabe. Eu posso não estar com o coração disposto a perdoar, mas se eu tiver decidido a perdoar, porque eu sei que a Bíblia me manda perdoar, e se eu praticar isso, Deus se encarregará de me libertar daquele sentimento. Por quê? Porque eu decidi cumprir a sua palavra. Eu decidi fazer o que Deus quer, abrindo mão do meu ego, do meu orgulho, abrindo mão do que eu estou sentindo. Olha o que a Bíblia diz: se por 7 vezes no dia, pecar contra ti, e 7 vezes vier te pedir perdão, dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Lucas 17:4. E aí, olha o que eles vão dizer: Senhor, então aumenta a nossa fé. Aí um texto que muita gente usa para falar de problema, sabe? Problema. O problema diante de você, ali você tem que ter fé para remover. Aí olha o que Jesus diz: respondeu-lhe o Senhor: se tiver fé como grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vai obedecer a você. Aí tem gente que usa a amoreira como se fosse um problema. Se você tiver problema, você pode remover pelo poder da fé. Não é problema, é dificuldade de perdoar. O problema aqui não é a luta que eu estou passando, que pela fé eu vou remover. Olha o contexto: perdoe 7 vezes no mesmo dia se vier te pedir perdão. Eles disseram: não dá não, a gente não tem essa capacidade no mesmo dia perdoar a mesma pessoa 7 vezes, Senhor. Para isso a gente precisa de uma fé maior, a gente não consegue não.
Aí Jesus diz o quê? Não, consegue sim. Consegue sim. Sabe o que ele está dizendo? Vocês, para conseguir, não precisa de uma fé gigante. Eles acabaram de dizer, aumenta a nossa fé. Ele está dizendo, para perdoar 7 vezes no mesmo dia, não precisa de uma fé gigante. Vocês só precisam ter a fé como grão de mostarda. Não é do tamanho do grão, é como grão. Do tamanho indica dimensão, como indica termo de semelhança. Ele está dizendo, para perdoar vocês não precisam ter uma fé gigante como vocês estão pedindo para aumentar. Basta ter uma fé como grão de mostarda. O grão de mostarda é menor do que um grão de arroz. Mas quando você planta o grão de mostarda, rega o grão de mostarda, o que acontece? Você vai plantando, regando, ele vai crescendo e se transforma em uma das maiores árvores. O que Jesus está dizendo é, eu não vou aumentar a fé de vocês. Ela está pequena, comecem a perdoar. Perdoa hoje, perdoa amanhã, perdoa depois, e ela vai começar a desenvolver como grão de mostarda, que é pequeno e desenvolve até virar uma árvore grandiosa. É isso que ele está dizendo. Eu estou dizendo que quem decidir perdoar e praticar hoje, praticar amanhã, praticar depois, glória, vai começar a se transformar em uma árvore gigantesca e frondosa. Sabe como que você aprende a perdoar? Perdoando. Só que nós queremos, pastor Sanderson, uma intervenção divina, sobrenatural, que transforme a gente num anjo, para a gente não ter mais nenhum sentimento ruim, adverso para perdoar. Ele está dizendo, você sabe que você tem dificuldade de perdoar, então exerça o perdão, para que você comece a dominar você mesmo, dominar seus sentimentos, mandar embora o egoísmo, mandar embora os sentimentos ruins. Então você quer aprender a perdoar? Pratique! Essa é a vontade de Deus. Colossenses 3,13, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, perdoai-vos mutuamente, perdoai-vos mutuamente, perdão de lá para cá e daqui para lá, de lá para cá e daqui para lá, perdoai-vos mutuamente, também como vosso Pai vos perdoou. Olha o versículo, irmã Beth, começa dizendo, suportai-vos uns aos outros, suportai-vos. Por que está dizendo isso? Porque Jesus sabe que você não é fácil. E nem eu. Ele está dizendo, vocês vão conviver e aprendam, matola é um peso para você. Mas você tem que suportar o matola. E você é um peso para o matola. E ele tem que suportar você. Você só suporta o que é pesado. Então quando a Bíblia diz suportai-vos, ele está dizendo, eu sei que na convivência vocês vão descobrir defeitos um do outro. Mas vocês devem se suportar em amor. Na fase inicial do meu casamento, eu briguei com a minha mulher e eu tinha uma agenda à noite. Pega a revelação, tá? Pega o mistério. Foi dando a hora de sair para pregar, ela virou para mim e disse, você não vai pregar não? Eu disse, pregar o quê? Para quem? E a minha mulher sempre foi temente a Deus, santa mulher de Deus. E ela disse, mas por que você não vai? Eu falei, hoje não vou porque eu não tenho condições de pregar e nem de subir no altar. Se tem uma coisa que eu não sou, é hipócrita. Eu jamais vou subir no altar para alegrar um povo, deixando alguém em casa triste comigo. Ah, Jesus está falando. Mas sabe por que a gente vai pregar mesmo deixando a casa desarrumada? Porque a gente não aprendeu o evangelho. Só pregam para a gente o que Jesus faz e não o que Jesus ensinou a gente a viver. Só que eu sempre entendi que a minha mulher era mais importante que o altar, e o que ela pensa de mim mais importante do que os outros pensam de mim. Ela olhou para mim e disse, você vai fazer isso? Eu falei, já fiz. Ela, por favor, não faz isso. Eu falei, só tem um jeito de eu não fazer. Eu dobrei o joelho na sala e eu disse, ore por mim, me perdoe pela briga e me abençoe. Se você me abençoar, você me libera no mundo espiritual para eu ir. Ela regalou os olhos, assustada,
não impôs as mãos para orar, dobrou o joelho do meu lado, segurou na minha mão, olhou para mim e disse: me perdoa também. Nós nos perdoamos. Eu orei por ela, ela orou por mim. Eu levantei, enxuguei minhas lágrimas, botei o terno e fui pregar. Porque evangelho não é o que se faz aqui, evangelho é o que se vive aqui. Desculpa usar esse termo, mas é por isso que nós temos tantas pessoas no altar. Eu não vou usar esse termo. Vou deixar só você imaginar. Pelo respeito que eu tenho à palavra e ao altar. Mas é por isso que nós temos tantas pessoas sem caráter no altar da igreja. Porque não foram discipuladas pelo que Jesus ensinou, mas entraram no movimento do ministério apenas sabendo o que Jesus operou. Só que o que Jesus operou, Ele operou nos outros. O que Jesus ensinou, Ele ensinou em mim. O que Jesus ensina é para mim, o que Ele opera é para alguém. Então quando eu prego sobre o que Ele opera, eu estou pregando sobre o que Ele vai fazer em alguém. Mas e o que Ele ensinou? Será que está fluindo em mim? Então entenda, o perdão é sempre a vontade de Deus, mesmo que não seja a sua. Aí tem gente que diz: ah, ele não merece. Perdão não é para quem merece. Perdão é para fazer a vontade de Deus. Deus quer que você perdoe. E quando você faz a vontade de Deus, pode se preparar que os céus se rasgarão, a mão dele descerá sobre ti e ele destravará as bênçãos que você está esperando. Então jogue por terra a mágoa, jogue por terra o orgulho, abra o peito e perdoe. Agrade a Deus. Segundo ponto, guarda isso e leva para casa. O perdão na horizontal é uma condição para receber o perdão na vertical. Você está de brincadeira? Olha a parábola como termina. Ele disse: da mesma forma o meu Pai Celestial fará a cada um de vocês, se vocês não perdoardes de todo o coração uns aos outros. Da mesma maneira. De que maneira ele está falando na parábola? Lembre, ele foi perdoado, saiu, cobrou uma dívida e mandou prender quem devia. Quem estava na praça viu, contou para o rei mandou chamá-lo. Ele volta na presença do rei e o rei diz: eu acabei de te perdoar, seu malvado. Eu acabei de te liberar da cadeia, seu malvado. E você saiu e mandou prender alguém que te devia. Sabe o que o rei faz? Eu estou rasgando agora o perdão que eu te dei. Eu estou jogando na lata do lixo o perdão que eu liberei para você. E a Bíblia diz que ele chama os guardas, os verdugos, os carrascos e entrega ele para ser preso. O rei revogou o perdão. Havia perdoado, mas quando ele negou perdão para quem lhe devia, o rei chamou e rasgou o perdão e disse: prende esse miserável, ele não merece o perdão. Gente, olha no que você está se enfiando. O perdão liberado aqui na horizontal é condição para liberar o perdão na vertical. Eu não posso negar perdão aqui e querer perdão de lá. Eu recebo perdão de lá quando pratico o perdão aqui, porque quando Deus nos dá o perdão, não é para ficar em nós, é para ser liberado. É para ser compartilhado, pastor Sanders. Quando Deus libera o perdão para a gente, Ele quer nos constranger e mostrar o tanto de pecado que a gente tinha, e gerar bondade, compassividade, misericórdia, para você entender: Deus me perdoou, então eu preciso também perdoar.
Aí alguém diz: ah, pastor, isso é heresia, esse negócio de ter que perdoar aqui para receber perdão de lá. Então deixa eu ler a Bíblia, já que interpretando a parábola você não crê. Mateus 6, 14 e 15: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tão pouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Marcos 11, 25: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial perdoe a vocês também. Você está vendo no que você está se enfiando? Você está se enfiando num abismo, guardando mágoa, guardando problema, deixando problemas ficarem para trás. Guarda o que eu vou te dizer e caminho para o encerramento. O tempo não cura tudo. Tem gente que vai deixando o tempo passar, achando que vai curar. Não cura. O remédio revelado na Bíblia é o perdão. O que cura é o perdão. Eu estava essa semana ministrando, há 3 semanas atrás, e no dia seguinte o advogado da igreja me liga e ele diz do outro lado: muito obrigado por aquela mensagem. E eu disse: por quê, meu filho? Ele disse: destravou a minha vida e o meu casamento. Ele disse: eu percebia há anos que a minha vida não fluía, que a minha casa não fluía, meu casamento não fluía, mas ele estava em tudo que é campanha na igreja. Ele disse: aquela revelação, aquela mensagem, pastor, quebrou as barreiras do meu casamento. E aí ele disse: eu vivi algo no meu casamento há anos atrás, mas nós decidimos passar por cima do que houve, voltamos a morar junto e levamos a vida, mas a gente nunca sentou para tocar no assunto. A gente nunca sentou para tirar de dentro do peito e de dentro da cabeça o que um pensava do outro, o que um sentiu quando aconteceu o episódio. Ele disse: depois daquela mensagem, eu não conseguia parar de olhar para ela enquanto o Senhor pregava, e ela não conseguia parar de olhar para mim. Ele disse: quando nós chegamos em casa, a primeira coisa que a gente fez foi sentar na cama, olhar no olho um do outro e dizer: você sentiu a mesma coisa que eu? E eles disseram: sentimos. Eles disseram: pastor, nós falamos de coisas que estavam dentro da gente, que nunca nós falamos. E ele disse: sabe qual foi o resultado? Ele disse: eu vi a minha esposa de novo como nunca mais eu tinha visto. Ele disse: eu me reconectei com ela, ela se reconectou comigo, e nós acordamos de um jeito como nunca acordamos. A atmosfera de pureza tomou conta do meu casamento. Oh glória! E ele disse: obrigado por aquela palavra. Eu disse: agradeça ao Senhor, porque esse é o poder daquilo que Jesus ensinou. O tempo não cura. O que cura é o perdão, é o arrependimento, é dizer: me perdoa, mãe, me perdoa, mãe, me perdoa, pai. Eu fiz aquilo, entristeceu a senhora, entristeceu o senhor, eu te desapontei, me perdoa, mamãe, me perdoa, papai, ora por mim, me abençoa. Jovens que estão aqui, não achem que o tempo cura tudo e que o pai e a mãe têm que entender seus arrobos de violência, de agressividade. Ah, meu pai entende, minha mãe entende, já foram jovens. Não, Deus está te ensinando hoje o caminho da humildade. Abaixe a cabeça, peça perdão e peça a bênção do seu pai e da sua mãe. Eu vou parar no terceiro ponto. Perdão liberado fecha brechas espirituais. Guarda isso. Perdão é a vontade de Deus sempre. Perdão, guarda isso.
Perdão, ele é condicionado. O horizontal condicionado, o vertical condicionado ao horizontal. Eu recebi primeiro, pratico aqui, e ao praticar aqui eu recebo mais de lá. Se eu não perdoo, o perdão de Deus é travado sobre mim. Agora olha para cá, desde o dia que aquela mágoa entrou no teu peito, no teu coração, e ela só cresce, você não perdoa. De lá para cá, tudo que você fez de errado, com base na Bíblia, não foi perdoado por Deus. Você está em pecado. É por isso que tem gente que vai para o inferno por causa da mágoa. Porque a mágoa no peito trava o perdão que Deus devia liberar sobre mim. Não é só adultério que leva para o inferno. Não é só fornicação que leva para o inferno. Não é só roubar que leva para o inferno. Jesus disse em Mateus 5, bem-aventurados limpos de coração, porque esses verão a Deus. Quem é que vai ver Deus? Não é quem dá dízimo, não é quem dá oferta, é quem tem o coração limpo, 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 limpo. E o que é que limpa o coração? João 17, aleluia, aleluia, aleluia. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, pela palavra que vos tenho falado. Deixa essa mensagem entrar, limpar você, arrancar do teu peito a dor, a mágoa, o rancor, a raiva, joga no lixo, porque isso pode comprometer a tua salvação. Terceiro e último, o perdão fecha brechas espirituais. Pastor, onde está isso? 2 Coríntios 2, 10 e 11. A quem perdoais alguma coisa, eu também perdoo, porque de fato tenho perdoado. Por causa de vós, eu perdoo e perdoo na presença de Cristo. Olha agora, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Pois não ignoramos os seus desígnios ou armadilhas. Paulo está dizendo, sabe quem causou dano à igreja? Essa pessoa que causou dano à igreja, vocês já perdoaram, eu também perdoo. Como líder espiritual perdoo. E eu perdoo na frente de todos vocês. E na presença de Cristo eu perdoo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Sabe o que Paulo está dizendo? Vamos fechar as brechas, porque aonde não há liberação de perdão, há uma lacuna no reino espiritual. Quando eu não trato o pastor Sanderson com pureza, com um coração limpo, quando eu, Pai Senhor, isso é falsidade, isso é mentira, e quem está operando em mim é o pai da mentira. Mas quando o meu coração para com ele, está limpo. Oh glória, quem está operando entre nós é o Espírito Santo. Quando você perdoa, brechas espirituais são fechadas. Aleluia, fica de pé, mas fica de pé segurando na mão de quem está do teu lado. Uma igreja forte é uma igreja que caminha de coração limpo. Uma igreja forte é uma igreja que caminha de mãos dadas. Uma igreja forte não é uma igreja que fala em línguas. Uma igreja forte não é uma igreja que sapateia. Uma igreja forte é uma igreja onde o diabo não entra, é onde o diabo não causa dissensão, é onde o diabo não devia. Eu profetizo, não haverá divisão. Eu profetizo, não haverá montim. Eu profetizo, não haverá rebelião. Eu profetizo, não haverá hipocrisia. Eu profetizo, haverá unidade. Eu profetizo, haverá comunhão, haverá obediência.
Amando revogala manto e a beira guiastela manto te pra facondere marraconte a plo. Amando rebacala manto e prefácia canto jomina canto que le maraba lobiaha. E manda mandore vácia prebala e o jomina canto telebabaru e a plema na ramacandará. Nos liberta pela tua palavra. Nos liberta pela tua palavra. Arranca de nós toda raiz de amargura que, segundo a tua palavra, pode nos privar da tua graça. Não deixa nenhum sentimento mau se instalar em nosso coração. Faz essa moça abraçar quem ela não conseguia abraçar até hoje. Faz esse rapaz abraçar quem ele não conseguia abraçar até hoje. Faz esse obreiro abraçar aquela pessoa que tinha uma certa resistência. Ó Senhor, que venha sobre nós uma atmosfera poderosa do teu amor, da tua compaixão, da fraternidade do Espírito Santo. Quebra os bloqueios emocionais, quebra as desavenças. Somos igreja, somos igreja, somos igreja, somos igreja. Eu sinto que o Espírito Santo está fluindo neste lugar. Amando dereva canto de plefácia canto de omina provia canto reblobia baracole mahaio revoia baruemia. Solte as mãos de quem você segurou as mãos, porque eu recebi a autorização do Espírito Santo para te dizer agora: se Deus trouxe à tua mente a lembrança de que você precisa ir até alguém, abraçá-lo, orar com ele, orar por ele, sai do lugar agora e vai lá. Está decretado, glória, a queda de demônios, está decretado a queda de Satanás, está decretado a derrota do império das trevas. Glória, ore com alguém agora que você precisa orar. Vá até ele, abrace ela e diga: nós somos irmãos, eu te amo em Cristo. E se você não tem ninguém para ir e orar junto com ele, feche os seus olhos. Eu estou orando. Pare de ser irreverente. Move, Espírito Santo. Quebra o orgulho. E tira ela do lugar dela, tira ele do lugar dele, e leva esse crente, ó Deus, a abraçar o seu irmão. Estamos caminhando para Nova Jerusalém, a trombeta vai tocar, e Deus não quer que você seja deixado para trás. Obrigado pela tua palavra, ela é viva e eficaz. Que a tua palavra faça a transformação proposta para essa manhã. Que todos que ouviram a tua palavra levem o ensinamento dela para o seu dia a dia, e que o Senhor nos ajude a praticá-la, para que a nossa vida te agrade. Oramos no nome poderoso de Jesus Cristo e pedimos que o Senhor traga conexão entre nossos corações.
No nome poderoso de Jesus oramos. E nesse precioso nome te agradecemos.